Então vamos lá. Começando aqui, né, com a nossa aula do Teorema de Tales, né, para a gente fazer a revisão. O que o Teorema de Tales diz? Ele fala o seguinte: imagina que você tem um feixe de retas paralelas. São essas retas azuis aqui, ó. As retas paralelas azuis. Essas retas são cortadas por retas transversais, ou seja, retas que não são perpendiculares a essas retas azuis e elas cortam as retas paralelas. Quando existe, né, esse cruzamento das retas paralelas com as transversais, eu vou obter segmentos correspondentes com medidas proporcionais. É isso que o Teorema de Tales afirma. O que quer dizer? Que esse segmento aqui, ó, AB, esse segmento aqui AB, se eu comparar ele com o segmento BC, então eu posso dizer que o segmento AB está para BC, ou seja, o segmento menor, ou o segmento aqui de cima está para o segmento de baixo, que é maior. Assim como, do outro lado, na outra reta transversal, o segmento menor, ou o segmento de cima, está para o segmento maior, que é o segmento de baixo. Então, AB está para BC, assim como DE está para EF. É essa proporcionalidade entre esses segmentos que fala o Teorema de Tales, certo? E aí, obviamente, como se trata de proporção, a gente pode fazer várias proporções aqui entre esses segmentos, não apenas essa, né? Eu também posso comparar aqui, ó, o segmento AB, que é o pequeno, olhando para essa reta aqui, eu posso comparar esse segmento pequeno com o segmento todo, que é o segmento AC, o segmento maior. Então, o AB está para C, agora eu vou olhar para outra reta. Se aqui eu olhei o pequeno com o grandão, o pequeno com o todo, aqui eu também tenho que olhar o pequeno com o todo, né? O segmento de cima, que é o pequeno DE, está para o segmento todo, que é DF, certo? Então, pequeno está para tudo, assim como pequeno está para tudo. Ok? Também posso fazer a comparação, ó. É assim, ó. O segmento aqui de cima, AB, está para o segmento de cima do outro lado, DE, assim como o segmento de baixo, BC, está para o segmento de baixo, EF. Ok? Então, existem várias maneiras de verificar essa proporcionalidade pelo Teorema de Tales. E é isso, esse Teorema de Tales permite a gente resolver, aplicar ele para resolver várias questões de geometria. Ok? Então, aqui, por exemplo, ó, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho retas paralelas, né? Essas retas horizontais, cortadas por retas transversais. Então, eu posso afirmar, pelo Teorema de Tales, que esse segmento aqui de cima, 10, está para o segmento de baixo, x, assim como o segmento aqui de cima, 12, está para o segmento aqui de baixo, 7. Ok? Mas eu também poderia comparar, né? Da seguinte forma, que dá no mesmo, né? O segmento de cima, do lado, está para o segmento de cima do outro lado, assim como o segmento aqui de baixo, x, vai estar para o segmento de baixo do outro lado, que é 7. Ambos os jeitos que eu resolver, né? Eu tenho uma proporção, e proporção a gente pode resolver de uma maneira, né? Usando a multiplicação cruzada, né? Então eu vou ter aqui, né? 12 vezes x igual a 10 vezes 7. É isso? 12 vezes quanto é igual a 10 vezes 7, que é 70. Ou seja, quanto é 70 dividido por 12? Dá aproximadamente, né? 5,83. Ok? Vamos lá, mais um exemplo aqui, ó. E aí é quando a gente começa a ver uma maneira de resolver essas proporcionalidades do Teorema de Tales de maneira mais fácil. Ó. Observa aqui o seguinte, ó. Aqui eu tenho que esses tenham retas paralelas, A, B e C, cortadas por retas transversais. E aí eu percebo o seguinte, ó. Esse segmento aqui de cima, desse lado, olhando para essa reta aqui, esse segmento aqui é 2, o de cima. E o de baixo é 4. Ou seja, o de baixo é o dobro do de cima. Então, como existe essa proporcionalidade, então eu posso dizer que aqui, esse segmento aqui de baixo, dessa segunda reta aqui, esse segmento X tem que ser o dobro do segmento de cima, que é 3. Então, se aqui é 12, aqui é 4, aqui é 3, aqui vai ser 6. Certo? Porque a relação entre o segmento de baixo e o de cima é o dobro, é proporcional, né? O que o Teorema de Tales afirma. Aqui outro exemplo, ó. Eu tenho aqui que esse segmento aqui embaixo, eu tenho um segmento medindo 15 de uma reta, na outra reta mede 10. E em cima, uma reta mede T, no outro mede 6. Qual é a relação que eu posso aplicar aqui? Eu posso usar a proporcionalidade do Teorema de Tales, mas eu também posso verificar que aqui, ó, para 10, aqui é 10 desse lado e aqui é 15. Então percebe que 15 é uma vez e meia maior do que 10. Ou seja, 15 é 10 vezes 1,5. Então quer dizer que esse T vai ser 6 vezes 1,5. Então se eu consigo verificar essas proporcionalidades tanto na horizontal como na vertical,
aqui vertical e aqui horizontal, né? Ela vai se repetir, certo? Porque é isso que o teorema de Tales afirma. Então, daqui para cá, eu tenho que pegar 6 e multiplicar por 1,5, que vai dar 9. Sem precisar estar montando aquela proporção, ok? O teorema de Tales também ele vai ser muito utilizado para a gente resolver questões envolvendo triângulos, porque se você perceber, ó, como nesse exemplo aqui que eu tenho um triângulo ABC e esse triângulo ele tem base aqui AC, ok? Vou considerar AC como sendo a base. Eu posso fazer uma reta paralela à base, né? AC. Então vou fazer aqui, ó, uma reta que passa por DE, então vou seguir esse segmento aqui DE, que seja paralela ao segmento AC. Então, quando eu faço isso, o que é que eu tenho? Eu tenho retas paralelas, essa AC e a DE, cortadas por transversais, que acabam sendo os outros lados do triângulo. Então, percebe que num triângulo qualquer eu acabo obtendo o teorema de Tales, né? Posso fazer uma relação teorema de Tales, porque eu vou ter aqui retas paralelas, AC e DE, cortadas por transversais, AB e BC. E o que é que o teorema de Tales diz? Que essas retas paralelas, quando são cortadas por retas transversais, elas formam segmentos proporcionais, né? Então, por exemplo, aqui, ó, esse segmento, não parece, né, porque o desenho está desproporcional, mas se esse segmento aqui de cima mede 8 e o de baixo mede 16, ou seja, o de baixo, né, olhando para essa reta aqui, o de baixo é o dobro do de cima. Então, na outra reta aqui, no outro lado do triângulo, isso vai acontecer a mesma coisa. Se esse cara aqui é 13, esse cara aqui tem que ser 6,5, porque ele é a metade. Tá vendo? Nessa relação aqui, eu sei que o de cima é a metade do segmento de baixo. Então, nesse outro lado do triângulo, o de cima tem que ser a metade também. Então, esse x aqui vai ser 6,5. Ok? E aí eu poderia, né, escrever a proporção, né, x está para 13, assim como o outro está para 16, e fazer a multiplicação cruzada, e vou chegar na mesma resposta. Tá bom? Então, vamos lá. Uma outra aplicação bem clássica, né, do Teorema de Tales, isso do Teorema de Tales é quando a gente usa ele para resolver essas questões envolvendo triângulos. E aqui, por exemplo, a gente tem uma situação que a gente pode aplicar, né? Que seria a seguinte, ó. Deseja-se construir uma ponte ligando os pontos B e D. Só que estão na margem de um rio. Só que eu não sei qual é a distância aqui entre os segmentos B e D. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso aqui, ó, prolongar esse lado BD aqui, esse segmento BD, até um ponto A. E depois aqui, esse ponto A, eu posso descer uma reta até aqui o ponto C, em outra margem do rio, formando assim um triângulo ABC. E aí, se você perceber, ó, eu tenho o seguinte, ó, eu tenho esse B e C e esse DE. Eu vou construir também esse ponto E aqui nesse ponto DE, de modo que esse ponto DE, ó, obrigatoriamente, esse segmento DE tem que ser paralelo a BC, para eu poder usar o teorema de Tales. Então, eu tenho aqui ó, retas paralelas, então a base e esse daqui DE, cortadas pelas retas transversais, que acabam sendo os outros lados do triângulo. E aí, o que é que eu tenho aqui? Ó? Tenho que esse segmento aqui de cima, 10, né, esse segmento AD 10, está para o segmento aqui de baixo X, assim como, né, esse segmento aqui do outro lado do triângulo, esse segmento aqui 30 está para 75, ok? E eu posso aplicar a proporcionalidade, né? 10 está para x, assim como 30 está para 75, multiplicação cruzada, já que se trata de proporção, 30 vezes x é igual a 750, né? 10 vezes 75, 30 vezes quanto dá 750, basta dividir 750 por 30, né? Seria a mesma coisa que dividir 75 por 3, que daria 25 metros, ok? E também poderia ter percebido, né, que esse segmento aqui, né, desse lado da reta, esse segmento de cima, mede 30. Já no outro lado do triângulo, ele mede 10. Ou seja, pelo desenho aqui, esse cara daqui é 3 vezes maior que esse cara daqui. Então, se eu olhar para o segmento de baixo, já que são proporcionais, esse 75 aqui tem que ser 3 vezes maior que esse x. Certo? Então, obviamente, 75 é 3 vezes maior que x, x tem que ser 25, né? Porque o triplo de 25 é 75, como a gente já tinha descoberto. Ok? Vamos lá, fazer mais uma aplicação aqui. Ó. Aqui eu tenho o seguinte, ó, eu tenho duas avenidas, né, que partem de um mesmo ponto A e cortam duas retas paralelas. Então aqui eu tenho duas retas paralelas. Ó. Tá vendo que formei um triângulo? Acaba formando um triângulo.
duas retas paralelas, aqui seria a base do triângulo, né? Se eu considerar ele aqui, não esse daqui. Vou considerar esse aqui na base do triângulo, traçar uma reta aqui paralela, cortada por duas avenidas aqui, que vão ser esses outros lados aqui. Okay? E o que eu obtenho? Eu posso afirmar que, pelo teorema de Tales, né, 80, né? Esse segmento aqui, esse primeiro segmento dessa reta, 80, está para o segundo segmento, que é 90, assim como aqui o primeiro segmento, 60, está para o segundo segmento, que é x. Certo? Então, ó, multiplicação cruzada, 80x é igual a 90 vezes 60. 9 vezes 6 é 54, então isso aqui dá 5.400. 80 está multiplicando, passa dividindo, né? Dividido por 80. Fica 5.400 dividido por 80. E seria a mesma coisa que dividir 540 por 8. Certo? Se eu dividir em cima e embaixo por 10, cortar os zeros, né? 540 por 8 dá 67,5. Então, aqui seria a minha resposta. Né? E, de novo, né, o teorema de Tales afirma que esses segmentos são proporcionais. Então, se esse segundo segmento aqui é maior que o primeiro, nessa reta, na segunda reta ele tem que ser maior também. Então, esse x tem que ser maior que 60. Essa sua resposta realmente faz sentido. Ok? Vamos lá, último exemplo. Agora com 3 terrenos. Agora vamos usar o teorema de Tales com 3 variáveis. Né? Então, ó, agora considere 3 terrenos, 1, 2 e 3. Esses terrenos estão de frente para duas ruas, Rua A e Rua B. Tá vendo? Então aqui eu acabo tendo retas paralelas, ó, essa reta, essa reta, essa reta e essa reta, elas são paralelas e acabam sendo cortadas por retas transversais, né, que simbolizam aqui a Rua A e a Rua B. Ok? E aí ele afirma que a frente do terreno 1 para a Rua A mede 40, ou seja, esse segmento aqui mede 40. A frente do terreno 2 para a Rua A mede 30. E a frente do terreno 3 para a Rua A mede 20. Certo? Esse segmento daqui. Ele quer saber qual é a frente do terreno 1 para a Rua B, esse ponto mede esse segmento X, qual é a frente do terreno 2 para a Rua B e qual é a frente do terreno 3 para a Rua B. Esse segmento aqui Z. Certo? Obviamente, como eu tenho aqui os 3 segmentos, né? 40, 30 e 20, eu posso dizer que o comprimento total aqui é 90, né? E ele também afirmou que o comprimento total aqui da Rua B, né? Pelo menos nesse espaço aqui desses 3 terrenos, é 180 metros. Ok? Então, o que é que eu sei? Como os segmentos são proporcionais, já que são retas paralelas cortadas por transversais, eu posso afirmar que x está para 40, ou 40 está para x, assim como 30 está para y, e assim como 20 está para z. Ok? Mas eu precisaria saber quem é x, quem é y ou quem é z para poder usar uma dessas igualdades e descobrir uma variável que esteja faltando, né? Mas aí o que é que eu lembro? Eu lembro que essa igualdade, ela também vale, ou seja, a proporcionalidade também vale para o segmento total, né? Então eu posso dizer também que, ó, 40 está para x, assim como 30 está para y, assim como 20 está para z, assim como o total da rua A está para o total da rua B. Mas eu sei que o total da rua A é 40 mais 30 mais 20, e dá 90, e eu sei que o total da rua B é x mais y mais z, mas ele disse na questão que esse total é 180. E aí acabou a questão, porque se você perceber, eu posso verificar que, ó, a rua B ela tem o dobro do tamanho da rua A. Né? Esse segmento aqui que representa a rua B ela é o dobro do segmento que representa a rua A. Ou seja, como os segmentos são proporcionais, os terrenos a frente dos terrenos que estão voltados para a rua B precisam ser o dobro dos valores referentes à rua A. Então, se eu tenho 40 metros aqui de frente para a rua A, para a rua B eu tenho que ter o dobro, né? Que é 80. Se aqui eu tenho 30, para a rua B, o Y aqui tem que ser 60, o dobro. Analogamente, Z precisa ser o dobro de 20, então Z precisa ser 40. Ok? Então, esses foram alguns exercícios que a gente verificou, né, tentou fazer usando o teorema de Tales, e vocês percebem que não são tão difíceis assim, né, são até bem tranquilos de se fazer. Basta você dominar, né, e perceber a questão da proporcionalidade entre os segmentos. E o resto é fazer contas simples que vocês já estão acostumados. Ok? Espero que tenham gostado e usem aprendido para conseguir resolver os exercícios. Valeu, obrigado.